Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 11. Apegando-se ele a Pedro e a João, todo o povo correu atônito para junto deles no pórtico chamado de Salomão. À vista disto, Pedro se dirigiu ao povo dizendo: Israelitas, por que vos maravilhais disto? Ou por que fitais os olhos em nós como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar? O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus de nossos pais, glorificou a seu servo Jesus, a quem vós traístes e negastes perante Pilatos, quando este havia decidido soltá-lo. Vós, porém, negaste o santo e o justo, e pedistes que vos concedesse um homicida. Dessarte, mataste o autor da vida, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, do que nós somos testemunhas. Pela fé em o nome de Jesus, é que esse mesmo nome fortaleceu a este homem que agora vedes e reconheceis. Sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. E agora, irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, como também as vossas autoridades, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para serem cancelados os vossos pecados, a fim de que da presença do Senhor venham tempos de refrigério, e que envie ele o Cristo, que já vos foi designado, Jesus, ao qual é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, de que Deus falou por boca dos seus santos profetas desde a antiguidade. Disse, na verdade, Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos um profeta semelhante a mim, a ele ouvireis em tudo quanto vos disser. Amém ou não amém? 23. Acontecerá que toda alma que não ouvir a esse profeta, que profeta é esse? Jesus, será exterminada do meio do povo. E todos os profetas, a começar com Samuel, assim como todos quanto depois falaram, também anunciaram esses dias. Vós sois os filhos dos profetas e da aliança que Deus estabeleceu com vossos pais, dizendo a Abraão: na tua descendência serão abençoadas todas as nações da terra. Tendo Deus ressuscitado o seu servo, enviou-o primeiramente a vós outros para vos abençoar, no sentido de que cada um se aparte das suas perversidades. Diga: Pai, essa é a tua palavra, fala ao meu coração e me ensina a tua palavra através do teu Espírito Santo. Diga amém, diga graças a Deus. Podeis vos assentar em nome de Jesus. Irmãos, Pedro, ele fala no templo aos judeus, e ele fala que os judeus realmente tiveram todas as oportunidades, inclusive o cumprimento de todas as profecias que haviam sido ditas no passado sobre Jesus, sobre o Cristo. Eles viram o cumprimento das profecias, mas interessante que nós podemos falar com qualquer um de nós, entre nós, e dizermos assim: rapaz, como é que você ouviu e fez mesmo assim errado? E alguém vai dizer: puxa, realmente já sabia qual era o certo e fez o errado. Isso é uma semelhança do que os judeus fizeram no passado, porque eles não somente ouviram, eles viram. Eles viram e eles ouviram Jesus, o Cristo. Só que já estava escrito pelo profeta Isaías, lá no capítulo 6, abra aí, por favor, a sua Bíblia, no capítulo 6,
o que Paulo escreveu em Romanos 10, 17, a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a mensagem, a palavra, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então, consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo, amém? Então, a fé vem pelo ouvir a palavra, essa palavra de Cristo, mas eles ouviram a palavra de Cristo, mas não deram ouvidos. Há uma diferença entre você ouvir e escutar. Você pode me escutar porque você não é surdo, mas ouvir é quando você consegue discernir, perceber, entender. Então, quando o Espírito Santo revela Jesus a alguém para salvação, e você pode estar aqui ouvindo a mesma palavra que todo mundo, mas só escutando, quando o Espírito Santo te revela para salvação, você entende e se converte, e você se purifica e se santifica e se regenera. Mas quando você só escuta e você não sofre essa transformação de vida, pode ter certeza, é que você escutou com o ouvido fechado, você viu com os olhos cegos, e você não teve condição de perceber, de entender, porque a Bíblia diz que o diabo, que é o Deus desse século, cegou o entendimento. E aí é bom você prestar muita atenção, que quando nós lemos o texto, vocês terminaram orando comigo e dizendo, diga comigo, Pai, agora fala, através do teu Espírito Santo, essa tua palavra, em nome de Jesus. Quem lembra disso? E por que nós oramos assim? Porque o Deus desse século cegou o entendimento. Não é só uma questão de ser indouto, incauto, não é só uma questão de você ser ignorante no tocante à revelação da palavra, porque os judeus também eram. Olha o que Pedro disse, agora irmãos, eu sei que o fizeste por ignorância, vocês mataram o Senhor por ignorância, vocês rejeitaram o Senhor por ignorância, e se cumpriu a profecia. Agora o que vocês têm que entender, e Pedro está falando, e Paulo disse também, é que é momento de ouvir. Quando você estuda cada igreja do Apocalipse, diz lá assim, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz então você tem que ouvir, mas para você ouvir, você tem que pedir ao Espírito Santo, que te revele, porque não é ouvir com os ouvidos naturais, mas ouvir com o entendimento. Não é ver com os olhos naturais, é ver com o entendimento. Quando o Deus desse século, ele cega o entendimento das pessoas, o entendimento quer dizer a audição e a visão espiritual. Não é entender mental, mas é ouvir e ver, de maneira a perceber a revelação de Cristo. Então você pode passar 10 anos numa igreja, só escutando a palavra, mas você só vai se converter quando você ouvi-la com os olhos e com os ouvidos espirituais. Quem entendeu isso? Levanta a mão. E aí, em Isaías capítulo 6, deixa eu abrir com vocês, que eu mandei vocês abrirem, não foi? Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 6, versículo 9. Então disse ele, vai e diz a este povo, ouvi, e não entendais, vede, mas não percebais, torna insensível o coração deste povo, endurece-lhe os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, e o que mais, pessoal? E se converter e seja o quê? Salvo, né? Tem tradução que é salvo, outra que é sarado, não é isso? Então imagine vocês uma coisa, olha o processo da salvação. No processo da salvação, aqui diz que você tem que prestar atenção para ouvir, para ver. O teu coração não pode estar endurecido, os teus olhos não podem estar fechados, não é olhos naturais, mas olhos do entendimento, para que você
não venha a ver com os olhos naturais, a ouvir com os ouvidos naturais e a entender com um coração natural, porque se for tudo natural, você não vai se converter, porque a revelação de Cristo parte do sobrenatural de Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for enviado por Ele. Amém ou não amém? Ninguém vai vir a mim, se não for enviado pelo Pai. Se Deus não enviar, ninguém vai até Jesus. E como é que Deus envia? Através da revelação, através do discernimento, através do entendimento das coisas que são totalmente espirituais. Então, não adianta eu me esforçar aqui o máximo que eu puder para te dar o entendimento desse texto, se você agora não buscar que o Espírito Santo te revele. Amém? E ele diz: a ouvir com os ouvidos, a entender com o coração, a se converter e ser salvo, ou ser curado, como está na tradução da irmã aqui de frente. Tá certo? Então, curado é porque você está enfermo. Isaías 1 diz que o povo de Israel estava enfermo da cabeça aos pés, com chagas, com feridas. Isso tudo porque aquele povo não sabia quem era o seu Deus. A Bíblia diz que o boi conhecia o seu dono e o jumento a sua manjedoura, mas o meu povo não sabe quem eu sou. O meu povo não me conhece. E a gente fala de Israel com a propriedade de quem já viu historicamente o que Israel fez há 2000 anos atrás. O que foi que Israel fez? Eles não reconheceram o Cristo. Mas se você olhar para as profecias do Antigo Testamento, Joel falou, Isaías falou, Ezequiel falou, todos os profetas falaram, todos os profetas testemunharam de Jesus. Tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, se reporta para Cristo. Tudo era sombra das coisas que viriam, e tudo apontava para Jesus. E por mais que tudo apontasse para Jesus, um dia chegaram para Jesus e disseram: Senhor, tu disse que nós não somos filhos de Abraão. Nós somos filhos de Abraão. Nós conhecemos Abraão, nós conhecemos a lei, nós conhecemos os profetas. Então Jesus olhou e disse assim: então porque vocês agora dizem que conhecem, maior condenação está sobre vocês. Como que vocês dizem que conhecem os profetas, que conhecem os patriarcas, que conhecem a lei e não me reconhecem? Então a maior maldição está para aquele que diz conhecer e não reconhece. Isso é retrato de quem está cego, surdo, de quem está totalmente embotado no seu coração e não consegue perceber as coisas de Deus. E aí eu quero que você, irmão, entenda que o que Pedro está falando aqui em Atos capítulo 3, ele está te chamando a atenção de Israel e dizendo: vocês foram ignorantes, rejeitando, tanto vocês como seus líderes rejeitaram o Senhor. Mas agora ele está dizendo a eles que entendam que o Senhor quer salvar a vida deles, que o Senhor quer fazer uma nova aliança com eles. Mas eles continuavam tendo olhos para ver e não ver, ouvidos para ouvir e não ouviram. Então, se você caminhar comigo aí em Atos capítulo 28, agora não mais Pedro, mas Paulo, fala com esse povo também. E cita Isaías, versículo 23 do 28 de Atos. Havendo-lhe este marcado um dia, vieram em grande número ao encontro de Paulo na sua própria residência. Então, desde a manhã até a tarde, lhes fez uma exposição em testemunho do reino de Deus, procurando persuadi-los a respeito de Jesus. Olha só, ele começou pela manhã até a tarde. Quanto tempo aí de palavra? E ele estava explicando o dia todo o testemunho do reino de Deus, procurando persuadir os judeus, porque isso aqui foi lá entre os judeus, embora Paulo foi enviado para pregar entre os gentios, mas aqui ele estava falando com os judeus, e diz que ele procurava persuadi-los a respeito de Cristo, tanto falando da lei de Moisés, como também dos profetas, como eu estou fazendo aqui.
Eu estou dizendo que os judeus tinham os profetas que anunciaram, tinha a lei de Moisés que anunciava, tinha todo o arcabouço do testemunho da velha aliança mostrando Cristo. E Paulo passou o dia falando sobre isso que eu estou falando aqui com vocês. E a Bíblia diz no 24: houve alguns que ficaram persuadidos pelo que ele dizia. Outros, porém, continuaram o que, pessoal? Incrédulos. Eu estou em Atos 28, verso 24. E outros continuaram incrédulos. 25. E havendo discordância entre eles, despediram-se dizendo Paulo estas palavras: bem falou o Espírito Santo a vossos pais, por intermédio do profeta Isaías, quando disse... Aqui Paulo está revoltado, hein? Porque passou o dia todo, e alguns se converteram, alguns foram persuadidos. Nem diz que se converteram, diz que foram persuadidos a acreditar que Jesus é o Cristo. Não diz o texto aqui que eles se converteram, que eles buscaram o Senhor a partir dali, apenas que alguns foram persuadidos. Espero que tenham permanecido na fé. Mas ele diz assim: bem falou o profeta, o Espírito Santo por meio de Isaías a respeito de vós, quando disse: vai a este povo, mesmo texto que eu li lá no capítulo 6, e dize-lhe: de ouvido ouvireis e não entendereis, vendo vereis e não percebereis, porquanto o coração desse povo se tornou endurecido, com os ouvidos ouviram tardiamente, e fecharam os olhos, para que jamais vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, para que não entendam com o coração, e se convertam, e por mim sejam curados. Tomai, pois, conhecimento de que esta salvação de Deus foi enviada aos gentios, e eles a ouvirão. Amém ou não amém? Então Paulo falou com os judeus. Uma parte foi persuadida, outra parte, talvez grande parte não. E ele disse: olha, Isaías falou que vocês não ouviriam, nem veriam, nem creriam no coração, mas essa palavra, ela vai lá para os gentios. E quando ele falou isso, estava falando de nós, igreja. Nós somos os gentios. Nós fomos citados por Paulo na carta aos Romanos, no capítulo de número 10 e no capítulo de número 11, quando ele falou que um povo nasceria, um povo surgiria, que causaria ciúme a Israel, e esse povo é a igreja. Amém? E no mesmo texto, lá no 11:25, ele diz que o Senhor endureceria em parte o coração dos judeus para trazer a plenitude aos gentios. Veja, não é mais uma porção de Deus, mas a plenitude do Espírito, a plenitude da revelação. Porque o Espírito Santo, gente, naquela época, eu falei domingo passado, ele agia em porções. Ele entrava em uma pessoa e por ela falava a todos. Mas desde Atos capítulo 2, veja, ele vai e envia no passado os profetas, ele manda Jesus, e Jesus vai e deixa quem? O Espírito Santo agindo. E agora, ele não age em porção, mas ele age em plenitude. Você pode aplaudir Jesus? Ele age em plenitude. Ele age enchendo a nossa vida, a nossa mente, o nosso coração, derramando, como disse Joel 2:28, derramarei sobre toda a carne o meu Espírito. Então agora, nós, segundo o texto lá de Paulo aos Coríntios, lá na carta de Paulo, em 2 Coríntios 6, ele diz: pois vós sois templo e morada do Espírito Santo. Então veja, agora mesmo, o Senhor está falando com você como falou com os judeus. E eu estou falando como Paulo falou com eles, dizendo que os profetas anunciaram, que a lei de Moisés anunciou. Só que eu tenho que falar também, como Paulo disse, que Jesus já veio. E os judeus o rejeitaram e o mataram. Agora, a questão é, e você? 2000 anos depois, no final do período da graça, quando já está por acontecer a qualquer momento o arrebatamento, como é que você se posiciona? Ainda como Israel, tendo olhos para ver e não ver, tendo ouvidos para ouvir e não ouve, tendo o coração
para se converter, para mudar, para se transformar, mas ainda está resiliente à palavra do Evangelho da Graça? E eu quero que você entenda que há 7 sinais que me mostram se você ouviu, se você viu e se você entendeu mesmo de forma espiritual. Porque, como eu disse, você pode só estar escutando de maneira carnal. E quando Jesus falou lá em João 3, no versículo 3 ao 6, ele disse: é necessário nascer de novo. E ele disse: quem é nascido da carne é o quê? Carne. Quem é nascido do Espírito é Espírito. Então ele está falando para você, irmão, que você ouça como quem é espiritual e não carnal. E lá em 1 Coríntios 2 ele diz que só entende as coisas do Espírito de Deus aquele que tem o Espírito Santo. Que as coisas espirituais são discernidas, são entendidas, são ouvidas, são vistas por aqueles que são espirituais. Mas aqueles que não são, não entendem. Não entendem. Você entende a gravidade do que eu vou dizer? Jesus está vindo arrebatar a igreja a qualquer momento. Espera aí, você não entendeu não. Jesus está vindo arrebatar a igreja a qualquer momento. Ainda não entendeu? Eu não quero que você grite aqui, glória a Deus, eu quero que você entenda, Jesus está vindo a qualquer momento. Isso causa o que em você? Se você está ouvindo de forma espiritual e vendo de maneira espiritual essa situação que eu estou colocando aqui para vocês, que é a revelação daquilo que Jesus falou em Mateus 24, em Lucas 21, em Marcos 13, você tem que sofrer agora o resultado de quem ouve de maneira espiritual. Quem está entendendo? Primeiro resultado é uma transformação radical. Não é uma coisinha, não é, olha, tem paciência que eu vou mudar, não é, me deixa quieto aqui, quem sabe da próxima vez eu me converto, ou eu mudo de opinião, ou eu mudo de situação, ou eu mudo de vida. Não. Se você está ouvindo com a urgência que o Espírito está revelando a vinda de Jesus, você tem que sofrer urgentemente uma transformação radical. Agora você pode dizer glória a Deus. Isso não é uma coisa natural. Você pode dizer, ninguém se transforma, bispo, do dia para a noite. Claro que não, isso aí seria a perspectiva de alguém que é natural. Realmente, de forma natural, ninguém mesmo se transforma do dia para a noite. E quem foi que disse que eu estou falando de uma coisa natural? Eu estou falando de uma experiência que é totalmente espiritual. Amém? Nascer do Espírito, nascer, a fé vem pelo ouvir a palavra. Se você ouviu agora essa palavra, e você está agora recebendo a fé, a revelação de Cristo, por meio do Espírito Santo, que te convence do pecado, do juízo e da justiça, então agora mesmo, o teu coração começa a acelerar, os teus olhos começam a lacrimejar, e você começa a sentir vontade de se ajoelhar, e de clamar aquilo que você vai clamar se você ficar na hora do arrebatamento, porque muitos vão gritar dizendo: Senhor, me perdoe, Pai, me dá mais uma chance, e não vai ter chance. Por isso, quem tem ouvidos, ouça. Por isso que você agora tem que ser radicalmente transformado. Você tem que ter a experiência, a expertise daquele que percebeu, daquele que estava cego, mas agora vê. Você estava cego pelo pecado. O Deus desse século, o Deus desse cosmos, está colocando tanta coisa na tua vida, tanta coisa. E a gente percebe, irmãos, que o povo evangélico está sendo bombardeado com muitas ideologias para correrem atrás de várias coisas. Até porque Jesus apontou um caminho. Ele disse: aquele que vem a mim, ele é o caminho. Ele é o caminho. Mas o mundo diz que todos os caminhos levam a Deus. E se você for amigo do mundo, você vai ter a percepção do mundo, e vai ser inimigo de Deus, e não vai ter a percepção de Deus. O diabo cega o mundo com esse falso entendimento de que todas as religiões, de que todos os caminhos levam até Deus, mas isso não é verdade. O único que leva você a Deus é Jesus Cristo. E ninguém tem Jesus se não tiver a revelação do Espírito.
E ninguém tem a revelação do Espírito se não tiver a fé que vem pela palavra. E ninguém tem a fé que vem pela palavra se a ele não for revelada. E não vai ser revelada para surdos, nem para cegos, mas para aqueles que são curados. Levanta as suas duas mãos agora, fecha os seus olhos e diga: Pai, o bispo parou a mensagem para eu fazer isso agora. Diga: Pai, o bispo parou a mensagem para eu fazer isso agora. Eu quero te pedir, Senhor, me cure. Como aquele cego, o Bartimeu, que gritava: Jesus, grite, Jesus, mais uma vez bem alto: Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Então, Senhor, eu estou cego, porque eu não vejo a urgência de uma transformação radical na minha vida. Eu não vejo, Pai, e não ouço essa informação. Ao contrário disso, eu tenho procrastinado, eu tenho demorado, eu tenho ficado frio, eu tenho ficado distante do Senhor, mesmo vindo que Jesus está vindo. Então agora, diga agora: Pai, que o Senhor se revele a mim e me cure, meu Deus. Cure, meu Pai, os meus olhos, os meus ouvidos e o meu coração, para que eu veja com os olhos, com os ouvidos, e creia no coração, e me converta e seja salvo essa noite. Diga em nome de Jesus. Diga amém. Agora escute. Quando nós falamos sobre isso, nós falamos com profundo pesar, porque muitos vão ficar. Se a gente for basear-se em alguns textos, algumas parábolas, como a parábola das 10 virgens, pelo menos 50% do povo que diz que é cristão vai ficar. Vai ficar porque é imprudente, porque é incoerente, porque é insensato, porque é insensível, porque é inconstante. E por causa desses ins todos que eu acabei de dizer, muita gente vai ficar. Mas eu continuo dizendo: quem tem ouvidos, ouça. Olha para o irmão do lado e pergunta: irmão, está ouvindo isso? Você está ouvindo? Você está percebendo o que está sendo dito? Vamos ver então o que Ezequiel, o profeta, falou no capítulo 12, versículo de 1 a 3. Ezequiel 12, verso 1 a 3. Diz assim a palavra de Deus: veio a mim esta palavra do Senhor. O que é que veio até ele? Grife isso: a palavra do Senhor. Filho do homem, você vive no meio de uma nação rebelde. Por que a nação é rebelde? Eles têm olhos para ver, mas não veem, e ouvidos para ouvir, mas não ouvem, pois são uma nação rebelde. Portanto, filho do homem, arrume a sua bagagem para o exílio, e durante o dia, à vista de todos, parta e vá para outro lugar. Talvez eles compreendam, embora seja uma nação rebelde. Olha que coisa, hein? O Senhor está dizendo ao profeta: vai embora, porque você está no meio de uma nação tão rebelde. Eles têm olhos para ver, mas não querem ver, têm ouvidos para ouvir, mas não querem ouvir. Então, ajeita a tua bagagem e vai embora. Pode ser que eles compreendam, quando te virem indo embora, que são rebeldes. Eu não conto às vezes, irmão, que pregando para a igreja, uma igreja fria, morta, gélida, uma igreja inconstante, uma igreja que, sabe, nesses últimos dias poderia estar vivendo numa dimensão espiritual grandiosa, mas a gente vê as pessoas dando passinhos tão medíocres, né? As pessoas vivendo tão apequenada na fé, as pessoas vivendo de uma maneira tão dissoluta, tão dúbia,
E aí eu fico pensando, muitas vezes vinha uma revolta no coração desse velho pastor aqui, e eu digo, ó Senhor, eu até brinco às vezes com o presbitério, eu digo, gente, tem dia que eu quero pegar a Bíblia e me embora, e sumir no meio do mundo, pregando o evangelho, como eu fiz ontem, na praça pública lá, na Praça do Ferreira. Quem viu aí o vídeo? Eu me sinto muito bem. Ontem se converteram mais de 20 pessoas naquela praça, acho que bem mais, e eu estava pregando para eles, e eles tinham sede de ouvir. Tem gente, parece que está rotando a palavra, tem gente que está rotando, bebeu tanto da água da vida, comeu tanto do pão da vida, que está rotando, e não está se indignando com a vida que leva, não está se indignando e não sofrer a influência da revelação da graça, em tomar uma atitude de crente ativo, de crente guerreiro, de crente edificado sobre a rocha. Mas muitos vivem simplesmente naquela vidinha mais ou menos do dia a dia, envolvido com tudo, mas não envolvido com Cristo. Então, o que ele está dizendo aqui é mais ou menos o que eu sinto muitas vezes quando eu prego para algumas igrejas, quando eu vejo isso. E é importante você saber que o mesmo Deus que falou com Ezequiel, ele fala até hoje. Você vai ver Jesus falar sobre isso em Mateus 13, abre aí. Jesus também falou as mesmas palavras. Essa não era uma coisa só lá de Isaías, ou de Paulo, ou de Pedro, ou mesmo do profeta Ezequiel, não. Aqui também, em Mateus 13, Jesus vai falar assim, veja. 13, versículo 13 também diz: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvido não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpre a profecia de Isaías. Jesus está falando dos judeus, hein? Ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis, vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração desse povo está endurecido de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração e se convertam e sejam por mim curados. Bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Amém? Bem-aventurado quem hoje está aqui vendo e ouvindo. Mas eu disse para vocês que pelo menos 7 sinais mostrariam que você está vendo e ouvindo, porque no critério do juízo de Deus, a gente tem que obedecer os sinais que Ele nos propõe. E eu vou te dizer o primeiro, diga, uma transformação radical, diga. Segunda coisa, uma experiência espiritual. Como eu disse, nada é revelado sem o Espírito. Ele que nos revela o pecado, o juízo e a justiça. Então, se não for uma experiência espiritual, você vai continuar sem entender coisa nenhuma, porque o entendimento fica cegado pelo diabo, pelo Deus desse século. Terceira coisa, você tem que perceber o que está escrito lá na carta de Paulo a Tito. Aqui ele fala que a revelação de Cristo é uma dádiva da graça de Deus. Então, se você não tiver recebido Jesus Cristo, se com a tua boca você não confessou para a salvação, e em teu coração você não creu para a justiça, então você não tem a revelação da graça, e aí você não vai ouvir mesmo. Quarta coisa é que quando você ouve e você vê, você está condicionado a uma vida eterna, que começa através de uma nova vida. Quem entendeu isso? Quando você vê e quando você ouve, você está condicionado a uma vida eterna, que começa agora em uma nova vida. Quem aqui quer ter uma vida eterna? Eu vou confessar para você que todos têm, que se converta ou não, que aceite Jesus ou não, o problema é aonde que você vai passar, ou céu, ou inferno, ou lago que arde com fogo e enxofre. Amém? Então são 2 lugares, mas todos 2 é eterno. Deus vai fazer um novo céu e nova terra para a gente passar a eternidade com Ele. Mas quem o rejeitou, quem rejeitou Jesus, vai estar uma eternidade inteira
no lago que arde com fogo e enxofre. Então, eterno todo mundo é. O problema é eterno para onde? Amém? E aí, a condição para que a eternidade sua seja no céu, ou melhor, com Deus, porque não é só no céu, é no céu e na terra nova, amém? Para que isso aconteça para você e para mim, nós temos que perceber que a nova vida em Cristo começa agora. Não é quando eu quero, é agora. Hebreus 3:7 diz: se hoje ouvires a voz do Senhor teu Deus, não endureçais o vosso coração, porque Israel endureceu o coração. Israel ficou de olhos cegos e ouvidos surdos. Se você fizer igual, se você endurecer a tua cerviz, se você procrastinar a tua decisão, não vai ser diferente de Israel. Então o que eu te digo é, a nova vida começa agora, quando você rejeitar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir Jesus. E a quinta coisa é que nós, quando ouvimos e vemos, nós somos ordenados por Deus. Quem entende isso? Ora, quando a gente é ordenado por Deus, a gente não conjuga nada no indicativo ou no subjuntivo. Tudo que a gente conjuga é no imperativo, seja no imperativo afirmativo ou no imperativo negativo, ou seja, você vai afirmar as coisas que Deus quer e você vai negar as coisas que Ele não quer que você queira. Então, o que Deus não quer, você vai dizer não posso, e o que Deus quer, você vai dizer sim, eu posso. Amém? Isso é o imperativo de Deus. Quando um crente, um transformado radicalmente, quando alguém que tem a experiência do Espírito, que recebeu a graça, que tem a condição da vida eterna começada numa nova vida, quando esse é ordenado por Deus, ele percebe a palavra no imperativo de Deus e não no subjetivo do homem. Ele não olha para a palavra como a sua palavra, como o seu ensejo pessoal. Eu posso subjetivar a Bíblia? Não pode. Não é se eu quiser, não. No afirmativo, eu tenho que querer. E quando Deus diz não, eu tenho que dizer no negativo, imperativo, não quero. Mas tem gente que diz, não, mas eu posso então viver no indicativo. Não, porque o Evangelho não é uma indicação. O Evangelho não é uma indicação de emprego, ou uma indicação de igreja, ou de denominação. O Evangelho é a revelação da salvação que vem por meio de Jesus, expressa na palavra e revelada pelo Espírito, para aqueles que veem e sentem no coração. Não pode ser uma indicação. Você não veio aqui hoje por indicação, por mais que você tenha ouvido a rádio ou tenha sido convidado por alguém. Você não veio aqui hoje porque você sentiu vontade de forma subjetiva. Você nem percebeu, porque você está tão surdo e cego, que você não percebeu que houve um imperativo de Deus ao teu espírito e você acabou vindo. Então, quando nós enxergamos e ouvimos, segundo o próprio Jesus em Mateus 7, nós somos reconhecidos pelos frutos. Amém? Quando ele fala da árvore boa e da árvore má, e que a árvore boa não pode dar fruto mau, e que a árvore má não pode dar fruto bom, ele está dizendo assim: conhecereis a árvore pelos seus frutos. Então, se você é de Cristo mesmo, se você é de Deus mesmo, se você é convertido mesmo, os frutos vão provar, vão mostrar ao mundo. Não é só você não, porque quando você é de Cristo, você tem o imperativo de Deus e você tem aquela audição boa para a santa comissão em Mateus 28, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho. Então o mundo todo vai ver os frutos de Deus na tua vida. Por exemplo, eu estou aqui
Vocês estão me vendo, não estão? A TV está me vendo lá, a rádio está me ouvindo. E aí, por que eu estou aqui? Não que eu queira me colocar em evidência, é que eu acabei ficando em evidência. Porque quando a árvore ela gera fruto, todo mundo vê. Quem está entendendo isso? Quando o candeeiro está com a luz, o lugar próprio dele não é embaixo da mesa, é em cima dela. É no lugar mais alto para poder iluminar todo o ambiente. Então, quando você se converte, você não pode ocultar-se, você não pode simplesmente ficar debaixo da cama. Você tem que se revelar ao mundo como um cristão, como servo, como pregador, como embaixador de Cristo. Você tem que representar o reino de Deus na terra. Você tem que realmente confrontar o pecado do pecador. Você tem que vencer o pecado na terra, mas tem que confrontá-lo. E você tem que declarar que Jesus é o Senhor da sua vida. E por último, mas não menos importante, quando você é uma pessoa que ouve e que vê, você se apropria dessa fé que eu falei no início. Essa fé não é humana, é uma fé que o Senhor Jesus disse: quem quer fé, levanta a mão. Ele disse assim: quem quer fé, peça para Deus. Porque essa fé ela é um dom que vem de Deus, ela não nasce da consciência humana. Não é uma coisa que eu digo, não, eu creio, eu acredito em Deus. Isso aí é humano. Se você acredita em Deus ou não, isso é uma coisa humana. Agora, quando você caminha pela fé, é uma revelação, é um dom, é uma dádiva que desce do alto. Amém? E isso aí faz você sair do natural para o... Sair do pensamento humano para o pensamento de Deus, do natural para o sobrenatural, do reino das trevas para o reino da luz. E você muda radicalmente a sua vida. E não é coisa natural para você dizer, mas eu posso fazer isso do dia para a noite? No espírito você pode, na carne não. Mas no espírito você pode sair daqui totalmente transformado. Quem crê? Quem acredita que Deus pode curar um câncer? Um câncer. E um morto pode ressuscitar? Pode. Então, como é que você não pode não sair daqui transformado também? Você acredita em milagres naturais feitos pelo sobrenatural, e no tocante a milagre espiritual feito pelo espiritual, você entende também? Então, o mesmo Deus que cura um câncer e que ressuscita um morto, Ele também pode fazer uma transformação radical na sua vida. Mas isso quer dizer, isso só acontece naquele que crê. Bispo, e essa palavra, ela é manifesta para que eu possa viver esse momento de transformação, não é? É sim, claro que é. Eu quero citar 2 exemplos aqui, para você perceber isso. Um foi Samuel, que eu citei na vigília, de sexta agora à noite. Samuel, ele ouviu quantas vezes a voz de Deus? 3, ele entendeu? Porque o homem natural não entende a voz de Deus. 3 vezes o Senhor chamou Samuel, 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 e nada dele entender que era o Senhor. Mas na 4ª vez, depois que Eli falou, não sou eu que te chama, é o Senhor. E quando ele te chamar de novo, e ele vai te chamar, você vai dizer, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Então, eu não sei quantas vezes o Senhor já te chamou, e você já foi em várias igrejas, e você já ouviu várias mensagens, até aqui mesmo, do pastor Paulo, minha, ou seja, lá de quem foi que pregou aqui em cima, e você simplesmente ouviu com o ouvido natural, você escutou. Mas hoje o Senhor está falando novamente, para que finalmente você possa declarar, eis-me aqui, Senhor, fala que o teu servo ouve. Entende isso? Então Samuel passou por essa experiência, e a Bíblia diz que Elias, certo momento, tinha acabado de falar com Deus, e aí ele vai para um local, e lá dentro desse lugar, salvo engano, uma caverna, ele espera que o Senhor fale com ele, e ele ouve um terremoto, e diz, assim é o Senhor que está falando, mas não era, está lá em 1 Reis 19, se eu não me engano. E aí ele vai e ouve vem um vento forte, uma tempestade, e ele pensou, é o Senhor, mas não era. E veio fogo, e ele disse, agora é o Senhor, porque ele lembrou de Moisés e a sarça ardendo em fogo, mas não era o Senhor.
Então veio uma brisa suave, e aí era o Senhor. Então Deus não vai falar do jeito que você quer ouvir, Deus vai falar do jeito que Ele quer falar. Quem entendeu isso? Às vezes você quer ouvir um terremoto, você quer ouvir um vendaval, você quer ouvir de uma maneira diferente, você quer que Deus fale do jeito que você quer, mas Deus vai falar como Ele quer falar com você. Por isso que Ele disse: quem tem ouvidos ouça. Amém? Mas tem várias formas de Deus falar. Diga várias formas. Mas muitas. O problema é você ouvir. E eu queria citar aqui só alguns casos para você perceber isso. Deus pode falar através de visão e sonho. Você sabia disso? Você pode ter uma visão ou um sonho. Você está no pecado, você está no erro, e Deus te dá uma visão ou Deus te dá um sonho. Dentro da sua casa você vê uma coisa preta passando, você já sabe que é um capeta que está lá. Ou um sonho, você estava andando numa rua e veio uma jamanta, sabe aquela jamanta antiga, aqueles carros antigos de aço, que passou, levava tudo? Veio uma jamanta e estraçalhou com você, e você acordou com o coração na boca, e chega para o outro e diz: rapaz, eu tive um sonho que eu me acabei debaixo de uma jamanta. E talvez Deus esteja dizendo: olha, assim está a tua vida espiritual acabada. Deus pode estar falando com você através de um sonho. Deus pode te dar uma visão, porque a Bíblia diz que muitos teriam visões, teriam sonhos, revelações sobre o dia do Senhor, sobre a vinda de Jesus. Deus também pode estar falando através de outras formas. Por exemplo, como eu disse lá, a voz mansa de uma brisa suave. Você gosta de culto barulhento, gritante, aquela coisa, né? Hoje, no neopentecostalismo, com Kung Fu, com Karatê, com Taekwondo e tudo mais, e aqui você chega e não tem nada disso. Por quê? Porque aqui tem uma revelação da palavra, de uma maneira suave. Eu digo sempre que a Cristo Salva é essa brisa suave que fala com todo mundo, porque o pastor da Cristo Salva não grita com ninguém, ele fala ao coração das pessoas. Amém? Mas veja, o Senhor também pode estar falando com você através de anjos. Há casos na Bíblia como Gideão, como Daniel. Daniel 9, Miguel não foi lá falar com ele? E lá Gideão também não foi visitado por anjo? E Abraão também? E quantos outros mais foram visitados por anjos? E você talvez, a Bíblia diz que há pessoas que hospedam anjos do Senhor e não sabem. Quantas vezes o Senhor usou de anjos para falar até com você e você nem sabia que era anjo? Eu vou te contar uma história que eu já contei aqui, mas isso foi um anjo mesmo, eu tenho certeza. Hoje eu tenho certeza. Naquele dia eu não percebi, porque é assim, né? Se eu tivesse percebido, eu acho que eu tinha corrido atrás daquele anjo, que na hora que ele fosse subir, eu agarrava nas pernas deles: ó, me leva junto, que eu quero ir para o terceiro céu. Mas eu me lembro que eu estava numa reunião pesada com antigos pastores que saíram do nosso ministério, e Deus sempre falava para eu comprar cadeira, som, microfone para o ministério. E aí, lógico que quando a gente faz muita coisa assim, né? Programa de rádio, lembra? Hoje nós estamos em 10 rádios, em 5 TVs a cabo, olha só. Aí tem algum irmão que diz assim: é por isso que ele fica pedindo dinheiro para aluguel, o dinheiro não dá para nada, eu dou meu dízimo, dou minha oferta, e o dinheiro vai-se embora com rádio e TV. Exatamente, não reclame não. Porque quem mandou foi Deus. Amém? Se Deus está te dando mais, dê mais, porque a obra de Deus tem que ser feita. E aí, eu estava dentro de uma sala com mais ou menos uns 15 pastores, e eles estavam com raiva mesmo. Tinha um lá que liderou os outros e disse assim: você tem uma caneta aqui? Ninguém tem, né? Mas pegou uma caneta lá e disse assim: sabe, tem uma aqui embaixo, é? Ih, aonde? Do lado aqui? Ah, aqui, pronto. Não ia chegar nunca aqui do lado. Aí ele pega a minha caneta, que nem era essa bica, era uma outra caneta lá, e ele pega a minha caneta e diz assim: o senhor sabe qual é o problema desse ministério? Aí eu olhei e disse: não. E eu estava sentado na cadeira e estavam os pastores tudo dando pressão para ele, estava tudo dando apoio a ele.
o problema desse ministério é isso aqui. Aí eu olhei para a caneta e disse: a minha caneta? Não é a sua caneta, é o que o senhor faz com ela. O senhor pega esse talão de cheque aí, só comprando coisa para o ministério o tempo todo, faz dívida em cima de dívida, e aí como é que a gente vai pagar tanta dívida? E eu cocei a cabeça, eu disse: meu Deus, e agora? Porque foi o Senhor que mandou. Mas como é que eu vou falar com alguém que não sabe e que não tem a revelação daquilo que eu tenho, para poder eu explicar para ele que foi Deus que mandou e não foi eu que quis fazer? Aí, irmãos, no meio dessa contenda, um senhorzinho com um chapeuzinho na cabeça sobe até o segundo andar da igreja. Foi lá na igreja AD Cristo Salva Palpina. E ele vai até o segundo andar, bate na porta. Quando eles abrem a porta, esse senhorzinho diz assim: posso entrar? E eu olhei lá de longe, eu disse: pode entrar, senhor. Pois não. E estava um clima pesado, irmão. Estava um clima pesado mesmo. E aí esse senhorzinho vai, passa por um, passa por outro, parecia, sabe? Foi chegando pertinho de mim, olhou para mim e disse, pegou a caneta, que estava em cima da mesa, pegou e disse assim: eu estava passando e o Senhor disse que eu entrasse, pegasse a caneta e dissesse: use meu servo, porque foi eu que mandei. Vocês entendem isso? Naquela hora os pastores pararam de falar, e eu olhei para eles e disse: e aí, alguém quer reclamar da minha caneta depois disso? E eles ficaram tudo calados, assombrados. E aquele senhorzinho disse: eu só vim trazer essa palavra que o Senhor mandou. E aí desceu, e nunca mais eu vi aquele senhor, nunca mais ele foi visitar a igreja, nunca mais eu o vi na minha frente. Por isso eu tenho certeza que foi um anjo. Eu tenho certeza absoluta que foi um anjo. E foi um anjo porque o Senhor foi lá e exortou aqueles maus pastores que estavam comigo. Não ficou nenhum na Cristo Salva. Dos 15 que estavam na sala, nenhum ficou, porque o Senhor reprovou a todos eles. Vocês entendem isso? Então veja, Deus fala pela criação. Quem é que não vê aí terremotos, peste, fome, tudo que está acontecendo? Você sabia que o Rio Grande do Sul, que nós temos orado por eles lá, tem um pastor rio-grandense que falou outro dia, uma estatística, ele falou há 3 anos atrás ou mais, e ele já até morreu, esse pastor. E ele disse: nós deveríamos ter vergonha, porque aqui no Rio Grande do Sul, as igrejas evangélicas do Brasil estão marcando missões aqui. Porque só tem 3% de evangélico no Rio Grande do Sul. E de 400 e tantas cidades, 87 não tem nenhuma igreja. E as que tem, as cidades que tem, são igrejinhas pequenas e vazias. O que tem aqui em Rio Grande do Sul, disse aquele pastor, é ateísmo, bruxaria, magia negra da pesada. Mas o evangelho aqui não tem. 3% só de crente. E ele disse, antes de morrer isso, ele disse assim: mas eu creio que o Senhor vai fazer algo aqui no Rio Grande do Sul. O Senhor vai mudar a história do Rio Grande do Sul um dia. Um dia ele vai falar com todos os que moram no Rio Grande do Sul, e eles vão saber que o Senhor é Deus. Ah, irmão, o homem morreu, mas a palavra dele não, porque a Bíblia diz que a palavra não morre. Quando a palavra ela vem do Senhor e ela é profetizada, ela se cumpre, porque ela só é palavra profética se ela se cumprir. Ela se cumpriu aí, olha, nós estamos vendo mais de 400 municípios debaixo d'água, e toda a soberba e todo o orgulho está onde agora? Eles estão recebendo ajuda de todos nós do Nordeste, de todas as regiões do país, e graças a Deus por isso, que todo mundo está ajudando, e quem puder ajude mais. Mas o fato é, será que eles estão entendendo? Será que aquela cegueira no entendimento saiu deles, e eles estão percebendo agora
que não precisa de marinha, aeronáutica, não precisa de bombeiro, não precisa de barco, nem de navio, o que eles precisam é de Cristo. Segundo o texto lá de Crônicas, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seu mau caminho, eu ouvirei sua prece e sararei a sua terra. O Rio Grande do Sul pode ser sarado se o povo ouvir a voz do Senhor. Tudo que a gente mandar, se eles não ouvirem a voz de Deus, não vai adiantar. É a mesma coisa de você e da sua casa. Tudo que se fizer por você e por sua casa, se você não quiser ouvir a voz de Deus, não vai adiantar. Quem entendeu isso? Deus está falando pelas Escrituras com você também? Sim ou não? Deus fala por impressões. Quem tem impressão que o mundo mudou, levanta a mão. Quem notou que o mundo está diferente, está pesado, que o povo está mais feio, está um povo mais, um negócio mais assim, né? Perigoso, um negócio diferente. Os homens que não querem mais ser homem, as mulheres que não querem ser mulher, e está um negócio assim, umas roupas diferentes, umas coisas escuras, as igrejas, tudo pintado de preto, parece uns corvos. Eu não entendo como é que o evangelho ficou tão negro, tão preto de repente. Como é que o evangelho está sendo alvo de comércio? Como é que as pessoas estão tão embotadas que elas buscam o dinheiro e não buscam Deus? Buscam os prazeres e não buscam Deus? Mudou tudo, gente. Mudou. E Deus fala, nos dando a impressão, rapaz, realmente mudou mesmo. E mudou para pior, quem concorda? Porque a Bíblia diz que teria que ser como aquelas dores de parto. A dor de parto ela só aumenta, ou não? Então tudo só vai piorar, não vai melhorar. Ah, Senhor, eu oro para que melhore, mas vai piorar, irmão, porque é dor de parto. Jesus está vindo, a dor tem que aumentar. O Senhor fala por meio de circunstâncias na tua vida. Tem coisas acontecendo, boas e más, e você tem que entender que são circunstâncias que Deus está gerando para falar para você que Ele está vindo e que você tem que se converter. Amém ou não amém? E tem acontecimentos espirituais também que só colaboram para que você veja. Por exemplo, o show da Madonna aí, por exemplo, da Taylor Swift também, dos outros grupos satânicos que vieram para o Brasil. São movimentos espirituais satanizando a nação, fazendo rituais satânicos para que a nação brasileira viva debaixo de maldição. Você viu ou não viu a imoralidade, a pornografia desse show? Você viu ou não viu um ritual satânico? Inclusive a leitura de Apocalipse 13 falando que o anticristo vem, que a besta do Apocalipse é chegada. E quem leu foi a própria Madonna. Então todo esse movimento espiritual mostra para você. Essa igreja apóstata, essa igreja que não quer se ajeitar de jeito nenhum, que você chama, mas não quer se converter, apostasia é um sinal. Essa impiedade e imoralidade é um sinal. O amor de muitos se esfriar é um sinal. Então você está sendo avisado por acontecimentos espirituais também. Guerras, rumores de guerras, terremotos, peste, fome, tudo isso aí é natural. Mas os espirituais que estão acontecendo, você também tem que entender que é Jesus falando que está vindo. Amém? E eu pergunto para você, você crê mesmo que Jesus está vindo? Você entendeu isso? Isso pode ou vai te encorajar a você mudar de vida? Sim? Isso vai fazer uma transformação radical em você? Só se você está ouvindo de verdade. Se você ouvir de verdade, tem uma promessa para você hoje. E eu vou terminar com uma promessa para aqueles que ouvem. A Bíblia diz aí, abra sua Bíblia, por favor, 1 Coríntios 2,9, eu termino com isso. 1 Coríntios 2,9, versículo 6. Entretanto, expomos sabedoria entre os experimentados, não porém a sabedoria deste século, nem a dos poderosos desta época, que se reduzem a nada. Mas falamos a sabedoria de Deus em mistério, outrora oculta, a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu,
porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas prescruta, até mesmo as profundezas de Deus. Então só entende, irmão, o que está por vir para nós, aqueles que têm a revelação de Deus, porque não é humano que vem, o que Deus preparou não é da terra, o que Deus preparou nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu, e nenhuma mente pode entender o que Deus preparou. Mas eu digo para você, foi Ele que preparou para aqueles que o amam. O novo céu, a nova terra, as bodas do Cordeiro, o tribunal de Cristo, o galardoamento da igreja, são coisas muito abençoadas que Deus preparou para aqueles que o amam. Então esse presente sofrimento, essa renúncia presente, essa cruz que você tem que carregar, esse sofrimento que você tem que passar por amor a Cristo, vai gerar um fruto para a eternidade. Amém? Por isso que ele disse, aquele que não perder a sua vida não ganhará a vida, mas quem perder a sua vida por amor de mim, ganhá-la-á. Quem está disposto a perder essa vida para ganhar outra, fique de pé em nome de Jesus agora. Glória a Deus. Procura.